Oi, Oi, Ale, tudo bem? vamos ver se a gente continua. Queria pedir desculpas e dizer que caso aconteça novamente e a Tintim puder entrar aí para subir a nossa conversa para não ficar, né, sem as pessoas, depois a gente remarca. Mil desculpas, me preparei tanto. Vamos tentar. É engraçado, né? Porque agora funciona. Quer dizer, por que que quando eu sigo você funciona? Enfim, essas coisas que a gente não É, entende dessa tecnologia maluca aí, né? Bom, pessoal, é uma coisa não convencional, né? Hoje no perfil aqui da Alessandra. A Alessandra é consultora de negócios, é do Brasil, vive aqui no norte do país, norte de Portugal. E a ideia do bate-papo é ter uma. A Alessandra contar um pouco da sua experiência, de alguém que saiu, fez esse projeto de mudança, e ela passar um pouco do testemunho pessoal e familiar de como tem sido essa experiência. Ali, muito obrigado pela participação e conta um pouquinho de você, da sua história, da onde você é, carreira, família. vamos lá, eu que agradeço o convite. Bom, eu sou de Santo André, São Paulo, mas morava em São Paulo há muitos anos, desde casada. Morava na região da Moca, né? Moca, Belo, né? Todo mundo aí da Zona Leste. Uhum. E trabalhava no banco, trabalhei no Itaú Personalité por 27 anos, eu era executiva do banco. E deixei o banco no auge, eu diria que 4 anos aí para terminar a minha carreira no banco, e acho que eu ia continuar por um bom tempo, até que o projeto Portugal apareceu. Eu sou casada, eu tenho um filho de 17 anos, uma menina de 13, e aqui moramos em Braga, eu, marido, os dois filhos e meus pais. Trouxemos os pais para morar também. E estamos aqui há 19 meses. E Ali, quando é que surgiu? Como é que você saiu da carreira lá? E você já conhecia Portugal? Por que Portugal? Como é que foi esse processo para vocês? Portugal é um país muito presente na nossa vida. Minha mãe é da Ilha dos Açores, né, do arquipélago da Ilha de São Miguel, mas ela foi muito pequenininha para o Brasil, 5 anos. Então, curiosamente, até mesmo todos em casa tendo cidadania, eu já tinha vindo para a Europa, mas ainda não Portugal. E em 2017, eu me combinado de fazer uma viagem, eu e ele somente, e fizemos a viagem a Portugal. E eu diria para você que acho que estava escrito, né? Porque aqui eu e o Marcos, e a viagem, com 3 dias, ela se tornou uma viagem completamente diferente dos planos, que era uma viagem de turismo. Sabe aquela que deu um match, assim, como brincam no Tinder, né? Deu um match com a gente, com Portugal. E aí, acho que do terceiro dia para frente, as nossas vidas nunca foram mais as mesmas, porque meu marido sempre foi mais empreendedor do que eu. Você trabalhar numa empresa, não preciso dizer, né? Mais de 25 anos na mesma empresa, eu estava muito confortável, né? Bem bom, um cargo bacana, ficaria no banco fácil, muito mais tempo. E, e aí a gente começou, meu Uhum. marido já começou a olhar, até hoje eu desconfio que ele veio para cá já, essa viagem que era de turismo, já foi com segundas intenções, né? E a gente Sei. começou, ele começou a olhar o jornal, os valores dos imóveis, e aquilo chamou a atenção dele. Do terceiro dia para frente, a gente já não tinha outro assunto. E a primeira escala foi Lisboa, né? Então, Uhum. como não se encantar pela luz e aquele céu azul, né? Enfim, foi o começo de tudo, uma Claro, viagem de claro, claro. turismo. Depois a gente voltou para o Brasil, foram 2 anos até a mudança, e como eu disse, nunca mais a vida foi a mesma, porque a gente já não tinha outro assunto senão planejamento para morar em Portugal. Portugal, com quase todo mundo que vem para cá. É um lugar realmente incrível. Ali, e como é que foi a análise das regiões? Como é que vocês. Bom, você falou que teve essa primeira escala aqui em Lisboa, gostou da luz. Lisboa realmente é encantadora, Cascais. Mas como é que foi a É, análise das regiões? Porque muitos dos nossos clientes têm isso. É engraçado que o brasileiro, e isso é falado aqui, inclusive, no mercado imobiliário português, o brasileiro, quando ele decide vir para Portugal, ele tem um leque muito grande de opções. Apesar do país ser pequeno,
É normal eu receber um briefing de um cliente que quer investir aqui, pode ser no Algarve, pode ser no Porto, pode ser em Braga, ou pode ser em Lisboa, enfim. Como é que foi a análise para vocês e por que o Norte, no final, acabou ganhando essa disputa com as outras regiões? Nossa, é difícil responder essa pergunta, porque Lisboa é Cascais. Olha, eu amo Braga, eu amo Braga. Braga está no meu coração, eu acho que, sei lá, vivi aqui em outras vidas, não sei. Mas quem sabe um dia Cascais, né? Quem sabe quando a gente já tiver reformado de verdade. Uhum. Mas a gente começou a pesquisar e a gente foi um pouco na questão financeira, né? Porque a gente via uma oportunidade de valorização muito grande nos imóveis aqui na região norte. E especialmente o que mais nos chamou a atenção, a atividade. Meu marido tinha uma empresa de construção civil no Brasil, em São Paulo. Ele trabalhava para grandes construtoras, mas a maioria das vezes, acho que 99%, construções comerciais, concessionárias, igrejas, hospitais e tudo mais. E ele tem isso, a vocação aqui, e a gente começou a pesquisar, óbvio que tinha que ter um plano de empreendedorismo, né, para a gente trabalhar aqui, e a gente começou a olhar esse ramo de remodelação. E a gente, nas pesquisas, começou a observar um grande potencial de negócios. E aí a gente começou a olhar nesse ramo, que era o ramo que daria aí a sustentação dos negócios para a gente, principalmente aí para ele, um negócio da família, né, de maior margem, principal. A região norte, pela valorização, pelo olhar que os estrangeiros e os investidores começavam a ter. Especialmente em Braga. Em Braga a gente viu ainda para o tamanho do negócio do meu marido, né? Porque não é uma grande construtora, mas uma empresa que pudesse tocar remodelação residencial, que tem um potencial bastante grande. E aí a gente começou já a focar mais, começamos a olhar o Porto, e aí Braga, especificamente. E a gente viu que para o nosso tamanho, para começar para esse tamanho de mudança gigante, que Braga poderia ser um lugar ideal para isso, para esse pontapé inicial. Sim, eu conheço, obviamente, quer dizer, obviamente, eu conheço bastante o Norte, a minha família é do Porto, e eu vou com muita frequência, tive aí no Porto, e um pouco mais em cima, quase na fronteira com a Espanha, na semana passada. Semana que vem eu vou de novo ao Norte. Nós temos muitos clientes investindo no Porto, mas eu queria que você falasse sobre Braga, porque por que Braga que Braga tem de especial que tem atraído tantos brasileiros? Bom, eu penso que a questão de valorização dos imóveis, a diferença de metro quadrado entre Braga e Porto, que ainda existe, eu acho que é um ponto que chama bastante atenção. Os imóveis em Braga ainda têm um valor de valorização ainda para e você mora muito bem. Você me ouve, Fabiano? Ouço, ouvindo. Você mora muito bem em Braga, e aí quando você compara o metro quadrado com o Porto, você tem uma possibilidade de morar muito bem. E uma coisa também que eu penso que os brasileiros procuram aqui em Braga, primeiro que há um efeito também, né, de quando vem muita gente, naturalmente chama a atenção de mais gente, né? Por que está indo tanta gente para lá? Mas a calmaria, né? Braga é uma cidade. Eu costumo dizer, e eu não é desdém do Porto, porque eu amo o Porto. Diariamente, quem me conhece sabe que todo dia eu estou no Porto, porque acabou acontecendo de 2 obras do meu marido estarem no Porto, né? A gente veio para Braga, mas tem obra no Porto. Eu costumo dizer que eu preciso do Porto quando eu vou ao consulado, né? E quando preciso ir ao consulado, porque Braga é autossuficiente. Ela está a 50 quilômetros, nós estamos a 50 quilômetros do Porto, de carro são 40 minutos. Então, para quem busca eu saí de São Paulo capital e eu buscava um pouco mais de tranquilidade, né? Esse era o meu objetivo. Claro. E eu acho que você tem isso. Então, você tem uma cidade com uma infraestrutura espetacular. Braga não precisa de outra cidade, ela é independente.
Você Uhum. tem um polo industrial, você tem um polo de serviços, de comércio, é um polo, é a cidade, foi eleita a cidade, uma das cidades mais jovens, não é, da Europa, Uhum. ali muita história, então para quem busca uma cidade com qualidade de vida, com história, com beleza natural, e que é autossuficiente. E você, se você tiver um trabalho em que você não precisa depender de emprego formal, e você consegue se deslocar com facilidade, eu acho que essa economia no seu investimento inicial de adquirir um imóvel, tendo qualidade e tendo uma vida espetacular, eu acho que ensino, a qualidade de ensino olha, eu não tenho nem palavras para dizer, meus filhos estão na escola pública, né? Sim, Impensável uma coisa dessas há 3 anos atrás, não é? claro, claro. Então, acho que é isso. Acho que você tem tudo em Braga, absolutamente tudo. Agora precisa correr, né, Fabiano? Correr porque todo mundo descobriu isso aqui e os preços estão disparando, né? Tem uma Sim, sim. valorização iminente. É isso, a gente costuma dizer isso sempre. Sobre Portugal, de maneira geral, é uma janela de oportunidade, porque Portugal foi realmente descoberto nos últimos anos. Quem olha para trás vê realmente que os preços já subiram, mas o mercado está em clara tendência de alta e a projeção é de valorização para os próximos 3 a 5 anos. E essa valorização é sólida. É, Ale, me fala um pouco. Aí você faz o plano, vocês, né, a família, vem para cá. O que vocês encontraram aqui que não estava nos planos? O que em algum momento virou uma surpresa? Pode ser positiva ou pode ser negativa? E como é que foi essa mudança tão drástica, né? Quer dizer, sair de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, todo mundo sabe que ela é famosa pelo seu ritmo frenético, e aí vem para uma cidade pacata, né? Quer dizer, Portugal é pacato de maneira geral, mas Braga ainda mais do que Lisboa, pelo menos. é. Para quem vem de São Paulo é tudo, Portugal é pacato, né? É, É, porque aí é isso, eu acho que as pessoas, elas têm que ter, o que é qual é o teu propósito? O que que te faz mudar? Eu diria que hoje, quase completando 2 anos, e eu estou vendo aqui alguns amigos meus aí na live, no começo, principalmente o pessoal do banco, eu sempre abri, o pessoal do banco sabia 2 anos antes que eu sairia, né? Me achava um pouquinho louca. A Alessandra não deve estar muito bem, porque é um desafio grande, mas é o que a gente buscava. Acho que chegou uma hora que meu marido também, pessoalmente, profissionalmente, acho que ele sempre quis mudar de cidade e tal, eu que segurava mais. Tenho um arrependimento de não ter feito isso antes, mas nem sempre as coisas você está madura o suficiente para ter a certeza. O que que a gente encontrou aqui? Bom, eu acho que foi um desafio grande, um risco, porque tenho 2 adolescentes para adaptar e pai e mãe para adaptar. E eles não pediram para vir, né? Eles não pediram. A gente comunicou e achou melhor que seria melhor eles virem com a gente. Braga, Braga tem um clima muito peculiar do norte. Então, isso é uma grande diferença e eu acho que é muito importante as pessoas considerarem o clima mais ameno, bem mais ameno que Lisboa, e uhum, a temporada de chuvas. uhum, Então, o que eu não esperava era os meus pais terem bastante dificuldade, né, de abrir todos os dias e terem o mesmo comentário. Né? Eles devem estar me ouvindo, eles vão brigar comigo depois. Nossa, que chuva! Todo dia isso, né? E eu não queria dizer, olha, isso terão meses, né? Mas as outras coisas é que compensam. Então esse ponto a gente acertou da seguinte maneira. A minha única irmã mora em Miami. Eles todo ano iam para Miami, só que agora eles estendem a temporada. Dezembro vai para Miami e volta 3 meses depois. Aí eles pulam um claro, pouquinho, então claro. podemos fazer isso. As crianças se adaptaram muito, muito, muito bem, mais rápido que todo mundo, né? Então, isso foi um ponto positivo. Eu acho que o que a gente enfrentou um pouquinho de dificuldade é quando você identifica o ramo de serviços para trabalhar, a prestação de serviços, que é o caso do nosso principal negócio, é a questão da mão de obra, de você conseguir montar uma boa equipe, né? Uhum.
Então, aqui, e a Global Trust tem essa bagagem, toda essa experiência, sabe que esse é um ponto, essa mão de obra para a gente levantar os imóveis com a qualidade que precisa, esse é um ponto que você leva um tempo para montar uma boa equipe, porque há carência de mão de obra desse tipo aqui em Portugal. Claro, claro. Acho que isso foi uma coisa, como era o nosso principal negócio, eu acho que isso era um fator até de risco, que a gente conhecia, mas não tinha o conhecimento da profundidade, né, que era, ou da dificuldade. Ale, você já respondeu o que eu ia perguntar sobre o Porto. Você vai quase diariamente ao Porto, né? Então, Quase. na verdade, Braga-Porto, a gente está falando de 40 quilômetros, 50 quilômetros Dá aproximadamente. 50 quilômetros de carro, andando bem, as estradas aqui são maravilhosas, um tapete, você chega em 40 minutos, 45, e chega Então, bem. dá para ir almoçar lá no Porto e voltar para casa. Nossa, com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. É um prazer, uma delícia. E o que você está vendo no mercado imobiliário? O seu marido agora trabalha também com isso, então vocês estão bem inseridos, né? E Uhum. o que você está vendo como valorização, Braga, Porto? Como é que você está vendo esse mercado? Olha, o mercado ele tá muito aquecido. Então, acho que por mais planejamento que seja feito, de todos os indicadores, de entender que Portugal realmente tem ainda muita oportunidade de valorização, como você falou, uma janela de oportunidade, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, inesperada, e que, claro, naturalmente as pessoas esperam um pouco para ver o que vai acontecer. Só que quem está no mercado imobiliário acaba se surpreendendo com a visão otimista dos investidores, né, o mundo inteiro olhando para Portugal e a forma como Portugal encarou isso, eu fico surpreendida positivamente que os negócios não pararam. Então, falando do nosso negócio pessoal e acompanhando os negócios da Global Trust, o mercado como um todo, o que me assusta, no bom sentido, é a quantidade de grua que tem nesse país. Em qualquer lugar que você olhe, o quanto a construção civil não parou. E muitas obras não pararam durante a quarentena, né? Então eu vejo com um olhar muito positivo. É um dos setores da economia, é uma base da economia portuguesa, né? Uhum. E os empresários têm que tirar o chapéu, porque esses caras estão tocando as coisas e tem procura. Claro. Tem procura do grande investidor, tem procura da classe média que chega. A procura para arrendamento, né? Então, ou para o investidor que no primeiro momento ou vai investir numa construção, ou quer ainda experimentar a cidade. Então, os negócios estão quentes e estão se valorizando. Não se vê baixa de preço, parada de preço, as placas pipocam o tempo todo. Então, eu vejo não parou, a gente não parou, né, Fabiana? A gente Não não parou. parou. Eu tenho dito para alguns clientes com quem eu converso, a gente faz algumas videoconferências, e o nosso histórico esse ano foi incrível. Janeiro e fevereiro começou como um ano muito forte, com muitas vendas, muitos brasileiros nos procurando no escritório do Rio de Janeiro ou diretamente aqui no escritório de Lisboa. Fizemos ótimas vendas, o mercado estava bem aquecido. Quando começou a pandemia, foram marcadamente, nitidamente, 45 dias, 50 dias em que realmente tudo parou, as pessoas não saíam de casa, né? Mas já a partir a final de abril, começo de maio, meados de maio, as vendas voltaram a um ritmo. Eu diria que agora, nesse mês de junho e julho, a gente está com um ritmo que é um dos melhores ritmos de venda nossos desde que nós nos estabelecemos aqui em Portugal há 5 anos atrás. Tem claramente uma procura muito grande de brasileiros. Eu não tenho dúvida que os brasileiros, ao final desse ano, vão ser novamente um dos maiores compradores aqui entre os estrangeiros. Mas não só os brasileiros, porque eu tenho acompanhado, eu estou vendendo um imóvel aqui em Cascais, porque eu estou construindo uma outra casa, e eu tenho recebido visitas de franceses, ingleses, chineses, gente do mundo inteiro buscando. Num mercado muito pequenininho, né, Ali? Quer dizer, uma oferta super limitada de imóveis, uma procura global. Isso não pode dar em outra coisa senão Sem uma dúvida. tendência sólida de valorização, né? É,
especialmente nessas regiões aí mais do norte, que são cidades ainda menores. Quando a gente fala, o brasileiro, ele às vezes não entende, é difícil comparar os países, mas Lisboa, que é a maior cidade, tem 550 mil habitantes. E o Porto tem 250 mil habitantes. Então são cidades muito pequenas, né? E a oferta imobiliária ela é proporcional, obviamente, ao tamanho das cidades, né? Então, quando você coloca uma demanda global, esse é o reflexo, né? Não dá conta, né? Não dá conta. Por mais que você veja gruas, às vezes você vê assim, entre dois prédios históricos, uma grua, parece um transformer, né? Gigantesca no meio da cidade, você fala, como é que eles enfiaram isso aí, né? Fica difícil, às vezes, para o carro passar, porque a base está ali, mas eu sou muito confiante aqui no mercado. Acho que a gente fez a escolha certa. É claro que sempre tem o melhor momento. Então, se eu soubesse, teria vindo antes e tudo mais. Mas não dá para negar que esse é um movimento que não tem volta. Para quem está aí fora, que a gente escuta as melhores notícias, para a gente que está aqui dentro, a gente está trabalhando. Eu diria que quando eu me envolvi mais fortemente com o mercado imobiliário, e falando já de trabalhos meus, né, sem contar a remodelação, que é, vamos dizer, o negócio da família, poxa, eu não paro, né? E aí outras coisas acabaram puxando, mas, Fabiano, também queria comentar com você, para você ver o que é oportunidade, né? Um imóvel que a gente remodelou para vender foi vendido no meio da pandemia. A gente chegava a fazer visita de máscara, a gente relutou muito em fazer, mas a gente vendeu, passou uma escritura numa imobiliária, numa mesa, todo mundo de máscara, surreal, né? Um cenário surreal, e a gente vendeu um apartamento para um investidor. Então não tem... eu sou prova viva disso, né? Então, mercado aquecido. Aquecido, muito aquecido. E, Ale, quais são os conselhos que você daria para uma pessoa, uma família, uma pessoa que está se planejando vir para cá? Quais foram os erros que vocês cometeram, se é que vocês cometeram algum? E que conselhos você daria em termos de escolha de região? O que é importante não deixar para trás? Tem amigos meus que vêm e trazem tudo, tem outros que não trazem nada, que vêm só com as malas de mão. A parte burocrática, documental, o que você acha que você faria diferente nessa mudança? Olha, cada um é cada um, né? Eu acho que essa coisa, você comentou aí uma coisa interessante, né? Tem gente que traz a casa junto e tem gente que vem com a mala. Eu tive a oportunidade de fazer... Bom, depois dessa viagem de turismo, mas ainda na viagem de turismo, eu comecei a visitar lojas de móveis e também eu comecei a ver... Depende muito. Então, vou dar o meu testemunho, né? Se você vem para morar de aluguel, num primeiro momento, ou não quero comprar, não quero me prender, enfim, quero experimentar, não tem sentido nenhum você trazer um container de coisas. Se você já está lá há muito tempo, se você está no Brasil há muito tempo, já está enjoado das suas coisas, da sua decoração, já estava na hora de trocar de apartamento, ia fazer tudo de novo, também não traria. Repensaria as lembranças, né? Eu acho que algumas coisas não têm nem valor material, né? Então, essas coisas fazem sentido para você, traga. Agora, a gente tinha móveis bons e dependendo do nível dos móveis que você tem, de design e tudo mais, eu comecei a pesquisar aqui e vi que alguns sofás aqui, peças de maior valor agregado, elas tinham um preço muito alto aqui, né? E por ser personal organizer, que eu também sou personal organizer, além de ser planejadora financeira CFP e tal, e eu trabalho também como personal organizer aqui, nós decidimos fazer nossa mudança, porque eu tinha toda a técnica, todos os conhecimentos, então eu não gastei o investimento em contratar uma transportadora internacional. A mudança, embalar, enfim, tudo fomos nós que fizemos. Então eu economizei um bom recurso. Então o meu caso é um pouco específico. Claro. Eu contratei um despachante aduaneiro que eu precisava de ajuda para legislação, desembaraço e tudo mais. Então, naturalmente, meus custos reduziram. Não me arrependo de ter feito isso. Me arrependo, sim. Quando eu vendi o apartamento em São Paulo, ele estava muito bem decorado e o proprietário, o comprador, quis ficar com
boa parte de alguns móveis, ou uma parte de algum, e hoje eu não teria vendido, eu teria trazido, porque móveis que teriam feito diferença na minha casa. Por que que eu fiz isso? Porque eu tomei a decisão, entre essa viagem inicial e a minha vinda, eu vim uma vez para comprar casa, né? Viemos para comprar casa. Então, se você compra casa, tinha bons móveis, economizei na mudança, eu trouxe, né? Então, acho que é muito particular, né? Dá para mobiliar uma casa aqui com custos menores? Dá, dá. Você tem as lojas grandes aí que todo mundo conhece, dá sim. Mas aí eu acho que é gosto pessoal. Agora, eu não trouxe utensílio, nada de casamento, aquelas coisas de cristal, essas coisas eu desapeguei. Outras coisas brutas, pesadas, não me arrependo. Não, até porque, é importante dizer, daqui a pouco meu marido levanta a mão e diz, nós temos 3 casas, vamos dizer assim, porque eu trouxe algumas coisas dos meus pais, e meu pai tinha uma oficina mecânica, meu pai é torneiro mecânico, tem usinagem, ele tinha uma oficina mecânica de 50 anos, com máquinas, com ferramentas, e ele quis trazer, está em casa. O navio carregou, então tanto fazia o peso, e para ele era importante, então a gente desativou 3 casas, enfim, e deu tudo certo. Erros que eu cometi, certamente eu vou esquecer algum, mas eu acho que já aconselhando quem está planejando. Eu teria feito muito antes um hedge em euro, ou mais, em maior proporção, né? Eu acho que por um bom tempo, apesar de ser planejadora financeira, me chamava mais os olhos a remuneração dos investimentos no Brasil em termos de rentabilidade, quando na verdade eu poderia ter aberto mão disso e ter tido uma bolinha de cristal aí, né? Mas eu acho que eu teria feito isso. Então, se eu pudesse ter feito isso antes, teria sido naturalmente melhor, eu teria tido outra oportunidade e tudo mais. Mas não deixo de fazer isso agora, porque eu acredito que a gente ainda precisa ter essa preocupação e encaminhar recursos para cá por ser uma moeda forte e por hoje ser a minha fonte de renda, e, enfim, os meus negócios agora estão aqui, Claro. então eu acho que teria que se pensar. Ali, sabe que é incrível isso que você falou, porque essa sempre foi a nossa visão. Nós sempre aconselhamos que as pessoas botassem o seu dinheiro em moeda forte, apostassem nesse mercado imobiliário, que é um investimento tão sólido. E muito nós escutávamos essa visão aí de que o juro, o rendimento no Brasil é maior. Mas para nós isso nunca fez sentido, porque obviamente o risco lá é muito maior, a inflação é muito maior, e o câmbio acaba em algum momento compensando todos os seus ganhos. Quando você viu, você perdeu o dinheiro e não ganhou. E o pior de tudo é que mesmo hoje, com o juro do Brasil historicamente baixo, quer dizer, a rentabilidade no Brasil hoje ela está muito próxima de países de primeiro mundo, mas o risco do país continua altíssimo. Mesmo hoje tem pessoas que ainda acham que vale a pena deixar o dinheiro numa renda fixa lá no Brasil, e esquecendo que aos pouquinhos o dólar e o euro vão galgando posições e de forma relativa a pessoa vai ficando cada vez mais pobre, né? Pelo menos do ponto de vista internacional, né? Isso é... E tem que aproveitar, porque é tudo isso que você falou e aqui está valorizando, né? Então, eu teria feito... Agora, sim, eu trabalhava no mercado financeiro, então, quer dizer, você imagina quem é que não trabalha, quem não trabalha, né? Então, eu acho que a gente acaba, mesmo trabalhando no mercado financeiro, você acaba viciando, né? Você está acostumado, aquilo é teu métier, você diversifica, você ganha numa cesta aqui e tudo mais, mas, poxa, ter o recurso aqui é uma baita de uma diversificação, né? Então, eu acho que essa é uma grande recomendação que eu faço, planejamento, escolha empresas sérias, escolha pessoas sérias, tudo à distância, né? Você não sabe de fato o que está acontecendo, então eu acho que você tem que buscar empresas sérias, idôneas e que fala com a tua missão, com os teus propósitos. Eu acho que algo racional que tem que ser, mas eu acho que tem que ter um feeling, tem que bater propósito, e você tem que bater com a pessoa que está tratando com você. E é por isso que eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade em trabalhar como consultora
independente da Global Trust, porque não é para falar, eu acho que a gente tem que comentar. Eu estou aqui desse lado, então eu sinto como as pessoas se expõem, muitas vezes querendo buscar algo pela distância e entrando, sabe, pelo cano com serviços ineficientes, enfim. E o trabalho de acolher o cliente, fazer o planejamento junto com o cliente, a importância disso, né? Sem planejamento não venha, sem visto não venha. Bom, agora nem entra mais aqui, mas isso é fundamental, né? Que bom que você falou isso. Olha, a gente costuma dizer aqui nas nossas reuniões internas que nós sofremos pelo cliente. A gente acompanha, você já foi testemunha disso em mais de um caso, a gente acompanha o processo do início ao fim, a gente sofre pelo cliente, a gente só relaxa depois que a escritura está assinada, que o cliente escolheu um belo imóvel e está satisfeito com a sua compra. Enfim, nós somos, como você sabe, totalmente independentes, né? A gente não tem nenhum estoque de imóveis que a gente prefira empurrar determinada região ou determinada imobiliária. Enfim, a gente quer fazer com que ele faça a melhor compra. E tem sido um prazer também contar com o seu apoio aí no Norte. É sempre bom saber que você vai acompanhar os clientes e o feedback tem sido sempre muito bom. Bom, Ale, depois de todos os percalços da nossa entrada um pouco atribulada, aqui no final a gente conseguiu fazer o bate-papo, né? Acho que funcionou, acho que foi muito bom. Já estamos aqui com 50 minutos, contando com o começo mais difícil. Eu quero te agradecer pela participação. Na verdade, hoje eu é que participei na sua. E quero pedir o seguinte, quando você encerrar, agora é você que vai encerrar. Vai aparecer lá, salvar, excluir o vídeo ou salvar. Por favor, salva o vídeo e depois nos envia, que a gente quer colocar no nosso perfil aqui da Global Trust. Tá? Fabiano, vamos fazer de novo outra. Agora eu gostei, eu perdi a vergonha. Eu estava muito nervosa. E eu queria só dizer assim, para encerrar, eu queria dizer o quanto é acolhedor receber um cliente que vem através da Global Trust e que a gente vai até as melhores oportunidades com os corretores. Então, assim, como os corretores recebem a gente e nos apresentam os imóveis, e a gente ali junto com o cliente, ou às vezes por videoconferência, o quanto isso passa segurança. Então, o quanto a gente tem de apoio dos consultores imobiliários e a gente não perde tempo, porque quando a gente vai ver o imóvel, era exatamente aquilo que o cliente queria. Então, você não visita 10 imóveis, não precisa. Você visita ali 3 a dedo e que né, acaba sendo muito mais eficaz. E isso foi, para mim, muito legal. Assim. Foi muito bom. Legal. Vamos fazer outro, com certeza. Vai ser um prazer. A gente faz agora invertido, com eu em cima na tela e você embaixo, tá? Tá bom, combinado. Bom, pessoal, na próxima sexta-feira vai ter a participação do professor Célio Auser. Ele é professor da Associação Brasileira de Sommeliers. Vai ser um papo com o César Damião e ele sobre os melhores vinhos portugueses. Acho que é um assunto muito legal, bem descontraído, para fugir um pouco do imobiliário. Então, sexta-feira que vem já está marcado. Pessoal, muito obrigado por participarem. Ale, muito obrigado mais uma vez. E nos falamos pelo telefone depois. E semana que vem eu vou estar aí no Norte e vou te visitar. Oba, combinado. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Bom final de semana a todos. Para todos. Tchau, tchau.